Agora, falta só acrescentar a manchinha aqui na lateralzinha. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui, porque o bracinho, ele vai vir mais pra frente, né? Um pouquinho aqui mais pra frente. E eu quero que essa manchinha, ela apareça aqui do lado, tá vendo? Então, eu vou colocá-la mais ou menos aqui assim. Aqui também não tem muita regra não, tá? Você pode colocar ela aonde você achar que fica melhor. Mas vou seguir ali o desenho e vou colocar ela aqui do ladinho. A costura que eu vou fazer aqui é a mesma que nós fizemos no olhinho e aqui no focinho. Vamos fazer as orelhinhas do nosso cãozinho. E eu vou começar com a mesma agulha 2,20 e com a pontinha da orelha na cor brigadeiro. Nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos no anel mágico. Então, nós vamos começar com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio e no próximo ponto, na próxima carreira, aliás, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, na próxima carreira, serão 6 pontos baixos. A gente não vai aumentar. Então, é só fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Vamos virar o nosso crochêzinho pro lado certo, porque aqui ele fica viradinho, né, do avesso. Então a gente dá uma empurrada aqui para fazer ele virar. Vou puxar esse fiozinho do centro aqui para fechar bem a pontinha da nossa orelha. E agora nós vamos começar a fazer as carreiras de aumento. Vou cortar esse excesso de fio aqui, marcar o último ponto, nesse caso aqui o 6º ponto da segunda carreira. Próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, nós vamos começar com um ponto baixo, o primeiro aumento. E aí, a gente vai repetir esse um ponto baixo e um aumento até finalizar a volta. Um ponto baixo, segundo aumento. E aí, mais uma vez, um ponto baixo, terceiro aumento. Então, nós tínhamos 6 pontos baixos, agora a gente finaliza a carreira com 9 pontos. Próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, 2 pontos baixos e um aumento. E aí, a gente vai repetir por toda a volta, também mais 3 vezes. 2 pontos baixos e um aumento. E aí, por último, 2 pontos baixos e no último ponto, um aumento. Aqui, nós fechamos a carreira com 12 pontos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. Então, é só fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos, cada uma delas. Carreirinhas finalizadas. Fizemos aqui 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 12 pontos baixos. E agora aqui nós vamos trocar de cor. Então, eu vou marcar aqui o último ponto. Se você quiser fazer a troca direto, desmanchando esse último ponto e já puxando o próximo fio, pode ser. Mas eu vou fazer assim, ó, 2 pontos baixíssimos. E agora a gente corta o fio. Nós vamos trocar para a cor creme, que é a cor que a gente tá usando aqui para fazer o corpinho. Já vou pegar o próximo fio. Vou pegar na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó. Peguei aqui na alcinha de trás, vou puxar o fio e vou prender. Agora, eu vou inserir a agulha nas 2 alcinhas desse ponto baixíssimo e vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira.
Agora, eu vou conduzir esses dois fios, tanto creme quanto marrom, fazendo um ponto baixo em cima do próximo ponto baixíssimo que a gente tinha feito na carreira anterior. Então, eu tenho aqui 2 pontos baixos. Agora, eu sigo normalmente no próximo ponto baixo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Então, aqui nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto, com 12 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, fizemos 2 com 12 pontos baixos cada uma. Agora, nós vamos fazer diminuições. Serão 2 pontos baixos e uma diminuição. E é só repetir 3 vezes. Então, eu fiz 2 pontos baixos, uma diminuição. Aqui, de novo, 2 pontos baixos, 1, 2 e uma diminuição. E aí, a gente repete por último, mais 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui, nós vamos finalizar essa carreira com 9 pontos baixos. Última diminuição. E agora, nós vamos fazer 4 carreiras de ponto sobre ponto com esses nossos 9 pontos baixos em cada carreira. Então, é só fazer aqui 4 carreirinhas com 9 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, fiz aqui 4 carreiras de ponto sobre ponto. Agora, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo para finalizar nossa orelhinha. Vou cortar, deixando o fio suficiente para costurar. E tá pronta a nossa primeira orelhinha, ó, com a pontinha dela marronzinha. Agora, nós vamos pausar, voltar o vídeo e fazer mais uma igualzinho a essa daqui, sem essa parte marrom, crochetando ela inteirinha na cor creme. Orelhinhas finalizadas, fiz aqui mais uma orelhinha, somente na cor creme, então elas vão ficar assim, uma com a pontinha na cor brigadeiro e a outra toda na cor creme. Vamos reservar e vamos fazer as patinhas da frente. Para fazer o início da patinha, eu vou fazer combinando com a manchinha do olho, que é na cor tâmara. Então, eu vou pegar aqui o meu restinho de fio e vou começar a fazer o bracinho. Nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar o fio e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, aqui, vou pegar o primeiro ponto, fazer o primeiro ponto baixo, agora mais um para fazer o segundo e no próximo um aumento. Aí, a gente repete mais uma vez. 1, 2 pontos baixos e no último ponto, um aumento. Ficamos aqui com 8 pontos baixos. Vamos virar aqui o nosso crochê para o lado certo e puxar o fio do meio para fechar bem aqui o anelzinho do centro. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com esses nossos 8 pontos baixos. Então, aqui é só fazer 2 carreirinhas de ponto sobre ponto com 8 pontos baixos cada carreira. Carreirinhas finalizadas, fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto e agora nós vamos trocar para cor creme. Mesmo esquema, vou fazer 2 pontos baixíssimos e cortar o fio. Venho com o fio creme, vou passar pela alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo e vou prender o fio. Passo pelas 2 alcinhas do primeiro ponto baixíssimo, faço o primeiro ponto baixo, faço o segundo ponto baixo em cima do segundo ponto baixíssimo e agora continuo normalmente as carreiras, né? Dou uma puxadinha aqui para agasalhar o fio embaixo dos pontos e continuo normalmente a minha carreira com ponto sobre ponto. Agora, aqui, nós vamos fazer 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 8 pontos baixos. Então, é só fazer
5 carreiras com 8 pontos baixos, cada uma delas. 5 carreirinhas finalizadas, fiz aqui também um ponto baixíssimo para finalizar o nosso bracinho e ele ficou assim. Agora pausa, volta o vídeo e faz mais um bracinho igualzinho a esse aqui, sem essa troca de cor. Você já começa fazendo na cor creme e finaliza ele todinho na cor creme. Não precisa colocar enchimento, tá? Nos bracinhos. Bracinhos finalizados, fiz aqui o outro bracinho sem a troca de cor, inteiro na cor creme. E agora nós vamos reservar e fazer a outra patinha. Vamos fazer as patinhas de trás ou as perninhas do nosso cachorrinho. Nós vamos começar com fio creme, 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, 2 pontos baixos. Começando o primeiro aumento, no próximo ponto, o segundo aumento, depois o terceiro aumento, o quarto aumento, quinto aumento e aqui por último o sexto aumento. Fechamos a carreira com 12 pontos. A próxima nós vamos fazer um pouquinho diferente. São 3 pontos baixos e 2 aumentos seguidos. 1, 2, 3 pontos baixos e 2 aumentos. O primeiro aumento e no próximo ponto, mais um aumento. Então, 3 pontos baixos, 2 aumentos e a gente finaliza a carreira com pontos sobre pontos. Então, aqui foram 2, 3, 4, 5, 6 e aqui por último 7 pontos baixos. Próxima carreira, ponto sobre ponto. Então, é só fazer 14 pontos baixos. Carreirinha finalizada com 14 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer diminuições. Vamos começar com 3 pontos baixos, seguido de 3 diminuições. Então, fizemos aqui 3 pontos baixos, agora as 3 diminuições seguidas. Primeira diminuição, segunda diminuição e mais uma diminuição para fazer aqui a voltinha do pezinho. Agora, a gente finaliza a carreira com pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e aqui no último ponto, 5 pontos baixos. Vamos puxar bem esse fiozinho aqui para fechar o centro, aqui que vai ficar na sola da nossa perninha. Vamos cortar esse fio. E aqui nós vamos subir a nossa patinha com 5 carreiras de ponto sobre ponto, com 11 pontos baixos cada carreira. Então, aqui é só subir 5 carreirinhas com 11 pontos baixos cada uma delas. Carreirinhas finalizadas, fizemos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 11 pontos baixos e o nosso pezinho tá assim. Vamos colocar enchimento. O enchimento aqui é só um pouquinho na parte do pé, apenas, só para modelar o pezinho. Então, a gente vai colocar enchimento, empurrar ele para frente do pezinho, para onde tá aqui as diminuições, ó, vou colocar mais um pouquinho. Não enche a perna inteira. Se você encher a perna inteira, vai ficar feio, ele vai ficar com o pezinho armado. E aí, não é isso que a gente quer, não é o efeito que a gente quer
nesse amigurumi de mão, tá? Então, aqui, ó, você soca bem o enchimento lá dentro, tá vendo? E modela aqui pra ele ficar com essa voltinha. E aqui, ó, quando a gente for costurar, a gente vai dobrar e colocar lá no nosso amigurumi de mão, na frente do corpinho, tá vendo? Então, toda essa parte aqui, onde eu tô com o dedo em cima, ó, tem que ficar murcha, tá vendo? Pra dar o efeito que a gente precisa. Enchimento colocado, perninha pronta. Agora é só pausar, voltar o vídeo e fazer mais uma igualzinha a essa daqui. Perninhas finalizadas. Agora tá faltando só uma partezinha que é a cauda do nosso cachorrinho. Então, a gente vai reservar as patinhas para fazer a cauda. Para fazer a cauda, nós vamos usar o creme. Vou começar com 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos fechar e marcar o último ponto. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo, um aumento. De novo, um ponto baixo, um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo. E aqui, por último, um aumento. Carreiras finalizadas, fizemos aqui 10 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 9 pontos baixos. Coloquei aqui um pouquinho de enchimento e a cauda tá pronta. Agora, vamos para a parte mais legal, que é montar e finalizar o nosso amigurumi. Vamos posicionar aqui primeiro os braços e pernas. Para quem já fez os outros amigurumis de mão, já sabe que a gente posiciona os bracinhos e pernas aqui na parte da frente do corpo, ó, assim. Então, eu vou pegar mais ou menos a referência do lado de cada manchinha e vou ajustar com o bracinho do outro lado. Vou pegar esse bracinho que tem a manchinha e vou colocar de cá, mais ou menos na mesma altura. As perninhas, a mesma coisa. Vou colocar de cá, imediatamente abaixo dos bracinhos. Vamos alfinetar. E do outro lado, a mesma coisa. Observa para ver se está centralizado, para ver se está tudo ok. E assim, já pode costurar. A minha tá ok, vai ficar nessa posição aqui mesmo. Vou chegar bem pertinho aqui, ó, para você ver a posição que eu coloquei. Pausar o vídeo e poder colocar igualzinho. Agora aqui é só costurar. E aí, para costurar, você já sabe também que não tem segredo, né, pessoa bonita? Então, vamos lá. Ó, eu passei o fiozinho pra cá, pra ficar bem na pontinha do braço. E aqui nós vamos pegar uma vez no corpinho. Aqui ficou um pouco longe, deixa eu pegar bem embaixo do bracinho. Ó, uma vez no corpinho. E aí, a gente passa pelos pontinhos do braço. Vou passar de volta aqui pelos pontinhos do braço. Eu volto, passo por baixo do fiozinho do corpo e passo aqui mais uma vez pelos pontinhos do braço. E aqui, ó, você já pode fazer tudo ao mesmo tempo. Você passa pelos pontinhos do braço e já passa lá embaixo, ó, do pontinho do corpo. E assim vai fazendo por todos os pontos do bracinho. Lembrando de puxar para ficar bem visível a costura. E aí, é só repetir esse mesmo processo em todos esses pontos do bracinho e nos outros também, no outro bracinho e nas perninhas. Então, já vou costurar tudo e volto pra gente colocar as orelhinhas. Bracinhos e pernas costurados. Olha só que bonitinho que tá ficando o nosso cãozinho. Agora, vamos costurar as orelhas aqui na parte de cima. Para fixar as orelhinhas, nós vamos colocá-las viradinhas assim pra cima. Ó, eu coloquei a emenda aqui pra parte da frente. E aí, eu vou colocar ela um pouquinho assim
na diagonal, ou seja, meio viradinha assim, ó, meio atravessada aqui na cabeça. E tá parecendo nesse momento o Pikachu do Pokémon, mas a gente vai consertar, tá? Peraí que vai dar certo. Do lado de cá, a mesma coisa. Esse aqui não tem emenda, né? Então, tanto faz. Meio na diagonal, do mesmo jeito da outra. A gente vai costurar aqui na base. Observa se tá tudo ok. Ó, se tá mais ou menos a mesma quantidade, a mesma distância, aliás, dos olhinhos. E aqui, depois que a gente costurar a base do mesmo jeito que a gente costurou aqui, nós vamos dobrar essa orelhinha pra frente, ó. E dar um pontinho aqui na base. No caso aqui, nós vamos dobrar as duas, ó. E aí, ele vai ficar assim. Então, vamos lá. Vamos fazer a primeira parte da costura e depois a gente volta pra dar um pontinho. Orelhinhas costuradas, agora vem o pulo do gato. Nós vamos dobrar a nossa orelhinha e dar um pontinho aqui na base dessa nossa orelhinha para ela ficar caidinha assim. E aí, nós vamos fazer isso nas duas orelhinhas, ó, e aí ele vai ficar assim. Finalizado aqui as orelhinhas do nosso cachorrinho e olha só que bonitinho que ficou. Na parte de baixo eu também já costurei aqui o rabinho, ó, e aí ele vai ficar meio na diagonalzinha também, ó, viradinho. Então aqui é sem segredos, tá? É só posicionar aqui na parte de trás, de modo que quando a gente coloca ele sentadinho, o rabinho fique bem juntinho à mesa, né, a superfície. E agora aqui, para finalizar, vou colocar a etiqueta da minha marca. Pessoal bonita, gostou de executar o nosso cachorrinho? Ficou muito fofo, né? É um amigurumi super fácil de fazer, bem rapidinho e o resultado fica incrível. Me conta aqui nos comentários se você gostou realmente de executar. Se você tiver outras ideias para fazer mais bichinhos dessa coleção amigurumi de mão, coloca aqui nos comentários. Na próxima edição, quem sabe a sua ideia não vira um vídeo aqui pro canal, hein? Muito obrigada por assistir até aqui. Não se esquece de me seguir nas outras redes sociais para acompanhar o meu trabalho por lá também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!